Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Meus irmãos, de que forma o mundo vê e pratica o amor? Para o mundo, o amor não passa de um sentimento abstrato, sem substância, e também o mundo ama de forma seletiva e também de forma interesseira. O mundo ama se o sujeito do seu amor for o seu amigo, ou se ele vai ganhar alguma coisa com este amor. Mas se aquela pessoa não comunga das mesmas ideias, não faz parte do mesmo grupo, e talvez até é contra as ideias desta pessoa, ela vai receber desprezo, vai receber escárnio, vai ser criticada, e não vai ter este amor recíproco que a palavra de Deus nos fala aqui. Aqui o apóstolo João está falando sobre os falsos mestres. João está mostrando que os falsos mestres não amavam a igreja. E ele pega duro aqui, dizendo que para amar é necessário ser nascido de Deus. Se não for nascido de Deus, não vai amar. Então, meus irmãos, olhe para o mundo e vê as pessoas falando, eu amo. Você vê os artistas, né, casando, falando, estou muito feliz. Eu amo demais esta pessoa. É o amor da minha vida. Mas basta acontecer um problema, por mais que seja ínfimo, o amor ali já acaba. Meus irmãos, não existe amor fora de Deus. O que as pessoas chamam de amor não é amor. É um sentimento que a pessoa nutre, não é, com esta pessoa, e geralmente esta pessoa faz parte do seu círculo de amizade, do seu círculo social, do seu círculo também acadêmico, e acaba criando aí laços, e eles chamam isso, esse relacionamento, de amor. Mas, na verdade, amor mesmo, irmãos. Amor. E aqui as pessoas, os comentaristas, até colocam 3 tipos de amores. Tem o amor ágape, o amor de Deus e etc. O amor eros, o amor filos. Mas, na verdade, o Novo Testamento não está muito interessado se é amor eros, se é amor filos, se é amor ágape. O Novo Testamento está interessado no amor verdadeiro, no amor que tem uma fonte divina. Meus irmãos, se não houver, se esse sentimento dentro de nós, se esse relacionamento não vier, meus irmãos, lá do céu, de Deus, não podemos chamar isso de amor. Amor mesmo é somente quando ele vem de Deus. Então, João está falando aqui do contraste da linhagem de Cristo com a linhagem de Caim. E aqui no verso 11 nós vemos que a linhagem de Cristo pratica o amor comunitário. Este pronome aí, se você olhar, porque ele está fazendo referência aqui ao verso 10. O verso 10 está dizendo que os filhos de Deus praticam a justiça e os filhos do diabo não. E para João, praticar a justiça é amar. Essas duas coisas estão muito correlacionadas. Eu amo, eu pratico a justiça porque amo. Eu amo, então pratico a justiça. E essas duas coisas precisam ter uma fonte divina. Essa pessoa, como diz João aí no versículo 10, precisa ser filho de Deus. Precisa nascer de Deus. Caso contrário, não é de fato amor. Não é de fato genuíno esse amor. Então a linhagem de Cristo pratica este amor. Se Jesus, irmãos, fosse filho de Adão, ele não suportaria ser maltratado, não. Se ele fosse filho de Adão, ele não passaria pelo sofrimento que ele passou. Se ele fosse, de fato, consanguinamente filho de Adão, ele não tinha morrido em nosso lugar. Mas é porque ele é filho de Deus, e esse amor genuíno dele fez com que ele morresse por nós. Então, João está dizendo o seguinte, se você é filho de Deus, você também tem a mesma natureza envolvente de Jesus na sua vida. Então, fica fácil, não fácil, né, meus irmãos? Fica mais possível amar. Não vamos dizer que amar é uma atitude fácil. Ela não é. Mas ela só é possível quando nós somos filhos de Deus. Se alguém não é filho de Deus, ele não tem a capacidade de amar. Ele vai amar até quando der. Ele vai junto com essa pessoa até quando der. Basta um deslize dessa pessoa que acaba tudo. Vem o ódio. Por isso João começa aqui, porque a mensagem que eu ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros.
Esta é a mensagem que Jesus ensinou. Esta é a mensagem que João e os apóstolos ensinaram para a igreja. E se você olhar aí, voltar à página, no capítulo 1, versículo 5, João está dizendo: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Aqui João está dizendo, veja bem, os filhos de Deus têm doutrina. Aqui João está falando quem é Deus. Ele é da luz. E quem é nascido de Deus também é da luz. E se é da luz, tem capacidade de amar, até mesmo o inimigo. Tem capacidade de perdoar, até mesmo quando sofremos afrontas. Tem capacidade, meus irmãos, de conviver com esta pessoa odiosa, com essa pessoa que tem trevas no coração. Porque nós somos filhos de Deus. Mas você prova que nasceu de Deus, que conhece a doutrina de Deus, é manifestando amor pelo seu irmão. Por isso, meus irmãos, em João capítulo 13 e versículo 35, Jesus disse o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perceba que não existe diferença entre doutrina e comportamento do coração. Não existe diferença. E aí João pega aqui o exemplo agora no versículo 12 de Caim, para provar que os falsos mestres eram da descendência de Caim. E é por isso que esses falsos mestres estavam perseguindo a igreja. Então, no versículo 11, nós estamos vendo que esta linhagem de Cristo, ela pratica o amor comunitário. E a linhagem de Caim pratica assassinato do seu próprio irmão. Do seu próprio irmão. Não segundo Caim, que era do maligno. Veja aqui, meus irmãos, aonde o apóstolo João levou a igreja da sua época. João mostrou para a igreja o contraste entre Deus e o maligno, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre os apóstolos de Cristo e os falsos mestres. Então, você vê que João está colocando as claras. Vocês acham que essas pessoas que estão dentro da igreja, perseguindo os apóstolos, falando mal dos apóstolos, falando mal da igreja, vocês acham que eles são filhos de Deus? Vou dar um exemplo para vocês de Caim. João foi buscar lá em Gênesis 4, essa relação de Caim com Abel. E por que Caim matou Abel? Aqui ficamos sabendo que ele não era da semente da mulher. Que triste, irmãos. Que coisa triste, porque quando Deus falou com a serpente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, e ali ele colocou duas origens de pessoas. Vai vir alguém do seu ventre, vai vir alguém que vai esmagar a sua cabeça, a serpente, mas também a serpente vai gerar filhos. Meus irmãos, acredito que Eva, aqui quando ela, no Gênesis 4, quando ela se engravidou de Caim, e ela deu à luz a Caim, nós lemos aqui, que ela falou que Deus abençoou com um filho varão. Eu acredito que ela pensou, é desta semente que vai nascer o Salvador, o Redentor, que vai fazer nós voltarmos para o Éden e vivermos como nós vivíamos antes. Mas olha a surpresa que ela teve. Caim, com inveja, com ódio no coração, só porque Deus aceitou o sacrifício do seu irmão, só porque Deus agradou do sacrifício do seu irmão, Caim descaiu o seu semblante, ficou com raiva, ficou irado e arquitetou mesmo matar o seu irmão. E como nós lemos aqui, ele chamou Abel. Abel, eu penso aqui, vamos dar uma volta comigo. E ele foi e desfere um golpe. Aqui nós temos dois comentaristas famosos no mundo, irmãos, que olham essa passagem. Nós temos aqui o John Gill. Ele disse que esse verbo no grego, assassinar o seu irmão, significa que quando Abel estava abaixando para pegar alguma coisa, Caim pegou uma pedra e esmagou a cabeça de Abel. E derramou muito sangue. Você vê que Deus até falou que a terra, de fato, absorveu o sangue de Abel. Mas o John Stott fala que não concordo com o John Gill. Esse verbo assassinar significa que ele pegou um objeto cortante e cortou a garganta de Abel. Seja como for, meus irmãos, nós não sabemos quem está certo. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que foi uma morte brutal. Brutal. Muito com raiva. Ele não simplesmente, vamos pegar aqui a expressão do John Gill, ele não pegou uma pedra e quebrou a cabeça do seu irmão. Não, ele fez isso com raiva, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não dele. Aí João está dizendo, sabe, irmãos da igreja da Ásia, vocês sabem
o que eu quero ensinar com esta história verdadeira que aconteceu lá em Gênesis? Eu quero ensinar a vocês que os falsos mestres nos odeiam. Nos odeiam. Eles são da semente do maligno. Eles não fazem parte de Cristo. Eles não são da semente santa. Por quê? Por que Caim fez isso? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Só por causa disso, irmão. Isso é motivo, não é? Isso é motivo disso. Aí nós observamos, meus irmãos, que o João vai falar aqui no versículo 13. Por que o mundo nos odeia? Por que o mundo tem raiva de nós? Por quê? Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fiquem assustados, não fiquem impressionados se o mundo persegue aos cristãos, que sempre foram pacificadores. Os cristãos, o cristianismo é o povo da paz. Sempre pregamos a paz. Os muçulmanos não, mas o cristianismo prega a paz. E é o povo mais perseguido no mundo. É o cristianismo, são os cristãos. Aí João está dizendo, sabe por quê? Somos perseguidos, sabe por quê o mundo nos odeia? E trazendo para o nosso contexto, né, irmãos? Sabe por que aquele ímpio, seu vizinho, não gosta de você? Sabe por quê? Porque ele é do maligno. Ele é da semente de Caim. Ele mata. Ele não pensa duas vezes, não somente para odiar. Meus irmãos, ódio guardado no coração vira um problema. Vira um problema. E é por isso que a palavra de Deus sempre nos alerta, meus irmãos, para encher o nosso coração da palavra dele. Porque não podemos, de forma alguma, ser controlados pelo ódio. Então, a razão de cristãos serem perseguidos, a razão de eles tentarem cessear o nosso direito de pregar e expor a verdade, a razão de muitos crentes serem torturados e mortos, meus irmãos, mundo afora, como aconteceu com Abel, é porque somos diferentes deles. É porque o pai deles é o diabo. Finge ser amigos, mas não são amigos de forma alguma da igreja. E o versículo 14, até o versículo 16, a linhagem de Cristo mede seu amor pelo padrão da cruz. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Como saber que sou salvo? Como saber se alguém não tem a raiz de Caim? Como saber se já passamos da morte para a vida, mesmo sem morrer fisicamente? A resposta, meus irmãos, vai depender de como está o nosso coração com relação aos nossos irmãos. Eu me importo com o meu irmão? Eu faço algo para ajudá-los? Ou fico indiferente em meio às suas lutas, às suas dificuldades? Talvez seja mais fácil alguém olhar para a vida de um irmão na igreja e tirar uma conclusão bastante precipitada, dizendo o seguinte: olha, aquele irmão está passando por este e aquele problema porque ele é muito frio, ele é muito relapso na vida cristã, ele é isso e aquilo. Meus irmãos, nós não sabemos, de fato, quem é da descendência de Caim e quem é da descendência de Cristo dentro da igreja. Nós não sabemos. Eu estou falando dentro da igreja, não estou falando de igreja simplesmente local, estou falando dentro da igreja no todo. Nós não sabemos quem é. Então, meus irmãos, mas nós não podemos querer saber quem é. João está dizendo, eu sei, e vocês sabem, falando para a igreja, quem é da descendência de Cristo e quem é da descendência de Caim. Se ele ama o irmão, se ele ajuda o irmão, se ele ora pelo irmão, se ele suporta o irmão, né? Se ele perdoa o irmão, se ele está ali junto com aquele irmão, sim, sabemos que nós passamos da morte para a vida. Sabemos que o Senhor fez a regeneração dentro do nosso coração. Sabemos, então, que nós não estamos mais do lado das trevas, mas estamos do lado da luz em Cristo Jesus. Então, para João, meus irmãos, se você quiser olhar o versículo 18, o capítulo 3, verso 18, para João, amar não é falar. Eu amo meu irmão. Eu amo. Não. Diz o versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Falar, não é? Às vezes, fico assim, sabe? Olhando o grupo da igreja, quando alguém pede oração, etc., né? No grupo da igreja. Às vezes fico observando a atitude de alguns crentes, não é? Fico observando, peço oração para minha família, aí vejo muita gente, estamos orando por você.
Eu não estou dizendo que quem falou que vai orar, de fato, está orando. Eu não estou falando isso. Talvez aquele que nem falou que vai orar de fato. Não é? Você precisa falar que vai orar. Mas a gente vê muita mãozinha, né? Ou assim. A gente vê no grupo. E nós, irmãos, não é fazer uma oração mecânica, sabe, para aquele irmão. Tipo, eu falei lá no grupo que vou orar. Não, está até esquecendo, vou orar aqui agora, irmão, sem empatia com ele. É preciso ter empatia com essa pessoa. É preciso estar sentindo. Empatia é sentir o que o outro sente, né? A dor que o outro está sentindo. Isso é desenvolvimento. Eu não estou dizendo que as pessoas não nasceram de novo quem não sente isso. Eu estou dizendo que está lá dentro, precisa desenvolver isso. E João está dizendo, olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos, irmãos. Amamos. Se alguém quer o mal do outro, aqui nós podemos estender, né, meus irmãos, para fora. Se alguém quer o mal do outro lá fora, se tem algum crente querendo o mal do outro lá fora, desejando morte de alguém, sei lá, é preciso dar uma olhada no seu coração e dizer, ó Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Por isso no verso 15 diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você está percebendo aqui, meus irmãos, que odiar às vezes não é nem matar, porque o ódio leva, sim, ao assassinato. Se ficar guardado, vai. Se você ficar com ódio no coração, se alguém guardar ódio no coração, pode ter certeza. No calor da efervescência, ele vai fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa é observar o meu coração, o que está dentro do meu coração. Porque todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Não precisa, meus irmãos, assim como o adultério é no olhar, é no coração, desejando, também o assassinato é com ódio. Se nós guardarmos ódio no nosso coração, eu não estou falando raiva, não. Raiva, todo mundo sente. Todo mundo sente raiva. A raiva é momentânea. A raiva ali, no calor. Pode fazer alguma coisa com raiva? Pode. Pode pecar, inclusive? Pode. Mas estou falando ódio. Inveja, como Caim teve. Meus irmãos, então, odiar o irmão, diz a palavra de Deus que já é assassino. E o ódio, meus irmãos, pode ser caracterizado pelo profundo desejo de se livrar de alguém, independentemente de a pessoa ter coragem ou não de executar o desejo. Para as Escrituras, esse desejo dominante do coração, querer matar alguém, querer ver alguém morto com ódio, meus irmãos, isso é muito sério, muito sério. Se isto está no coração de alguém, pode ter certeza que isso já é assassinato. E hoje, como que alguém, meus irmãos, pode assassinar alguém hoje? Eu vou te dar um exemplo aqui. Fofoca, a maledicência, não é? A difamação e essas coisas vão matando, assassinando a moral dessa pessoa, vai colocando essa pessoa em evidência. E João aqui não está dizendo de um desejo que vem e passa. Ele está falando de alguém cujo interior é dominado pelo ódio, conforme Caim foi dominado pelo ódio. Ele não conseguiu olhar para o seu irmão Abel, irmão, vindo do mesmo pai, da mesma mãe. Você está entendendo a gravidade do ódio? Porque se João tivesse pegado um outro exemplo, não é? Um outro exemplo de ódio, mas ele pegou exatamente no início da raça humana, um ódio contra o seu irmão. Eu penso que todos os dois receberam instrução de Adão como sacrificar a Deus, como cultuar a Deus. Todos os dois receberam de Adão. Vocês têm que fazer assim. Vocês têm que matar o animal assim. Você tem que fazer pedra ou não. Você tem que fazer assim. Todos eles foram ensinados. Abel fez o sacrifício que agradou a Deus. Abel cultuou a Deus em espírito e verdade. Caim não. Vou fazer de qualquer jeito aqui. Deus está muito exigente. Deus está muito exigente. Já tirou a gente lá do Éden. Eu penso que eles viveram um tempo lá no Éden. Deus já tirou a gente lá. Deus está muito exigente. Vou fazer do meu jeito aqui. E ele estava demonstrando quem ele era. De quem ele era filho. Ele era filho consanguíneos de Adão e Eva. Mas espiritualmente ele era filho da serpente. Vamos falar aqui, meus irmãos. A serpente botou um ovo espiritualmente e nasceu Caim. Chocou Caim. Meu Deus, irmãos. É grave isso. Não é? Muito grave isso. E eu fico pensando aqui no coração de Eva quando viu Abel,
vamos falar bem brutalmente aqui, né? Com a cabeça esmagada, morto. E eu fico pensando isso, como que ficou o coração de Eva e também de Adão. Por isso está aí no versículo 16, meus irmãos, que agora, de onde deriva o nosso amor? De onde deriva? Qual é o padrão do nosso amor? O nosso amor é derivado da cruz. O padrão de amor é derivado da cruz e não de nós mesmos. Oh, meu irmão, não seja tolo. Oh, pastor, não seja tolo. Nós não conseguimos amar. Se nós não nascermos de Jesus, esquece. Se alguém não nasceu de Cristo, se alguém não foi revivificado por Cristo, se alguém não é da linhagem de Cristo, impossível amar. Impossível. E o nosso padrão aqui, conforme o versículo 16, é Cristo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. João está dizendo aqui, olha, se tiver você está no navio e tem somente duas pessoas, você e mais um, e só tem aqui um salva-vida, você deve morrer e deixar o outro. João não está falando deste assunto aqui. João está falando que dar a vida pelo irmão é se importar com ele, ligar para ele, se desgastar, se sacrificar por ele. Como que Jesus deu a vida por nós? Primeiramente, tendo empatia conosco. Primeiramente, vestindo as nossas vestes. Primeiramente, comendo a nossa comida. Primeiramente, sendo odiado pelos seus irmãos. E ele sofreu desgaste. Amar, meus irmãos, amar dói. Amar dói. É sacrifício. Nisso conhecemos o verdadeiro amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida. Não precisamos dar a nossa vida física agora pelo irmão, porque Jesus já fez isso. Jesus já deu a sua vida por nós. Mas a ideia teológica aqui é, se importa com o seu irmão. Vai lá, ame seu irmão.